A paz do Senhor, é um prazer poder voltar a falar com cada um de vocês nesse momento para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Espero em Deus que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa ser abençoado neste momento através do ensinamento da sua palavra. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, de 11 de março de 2018. Essa lição tem como título Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Sabemos que nós estamos trabalhando aí nessas lições que tem passado no tocante à Nova Aliança, o novo concerto, através e por meio de Cristo Jesus. E a lição de hoje ela vem nos esclarecer, vem nos ensinar um pouco sobre a dádiva, que é essa nova aliança, esse novo concerto com Deus através de Jesus Cristo, os privilégios que desfrutam aqueles que participam desse novo concerto, mas também as responsabilidades que estão inseridas nessa nova aliança. Então nós podemos aqui perceber que aqueles que têm o privilégio de fazerem parte desse novo concerto, eles devem ser agradecidos a Deus pela dádiva da salvação. Eles devem estar agradecidos a Deus pelos privilégios advindos dessa tão grande salvação, mas também não podem esquecer das responsabilidades que estão inseridas nessa nova aliança, como muito bem nos coloca o título da lição. Dádivas, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Louvado seja o nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição, livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 22, nos apresenta o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto aqui, do texto áureo, sendo redundante, ele vai ser retomado aí na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou estar fazendo comentário nesse momento do texto áureo, uma vez que ele vai aparecer na leitura bíblica em classe, como eu costumo fazer um comentário de cada versículo. Então o nosso texto áureo ele será contemplado quando estivermos aí comentando a leitura bíblica em classe. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Portanto, a nova aliança é uma dádiva de Deus, é um favor imerecido, porém, junto com essa dádiva, junto com esse favor, nós temos as responsabilidades, ou seja, de andarmos de acordo a essa nova aliança, de andarmos de acordo com esse privilégio que nós obtivemos através da morte de Cristo Jesus. Então, uma vez que nós entendemos o sacrifício de Cristo e que nós aceitamos esse sacrifício, nós temos que estar conscientes também que há responsabilidade para aqueles que decidem andar ao lado de Jesus. E nós estaremos vendo isso aí no decorrer da nossa lição. Bem, a leitura bíblica em classe, ela está inserida no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 1, até o verso de número 7. Depois iremos para os versículos 22 até o verso de número 25. Portanto, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Aí, se você não tem aí a revista, você pode estar abrindo a sua Bíblia para acompanhar aí a explicação da leitura bíblica em classe. Portanto, Hebreus capítulo 10, versos de 1 até o verso 7, depois o verso de número 22 até o verso de número 25. Quero já adiantar que esse texto, essa leitura em classe, ela tem algo aqui muito a nos ensinar neste momento. Eu espero que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e julgar os nossos comentários
que procurarei fazer à luz da palavra de Deus. Bem, então aí Hebreus capítulo 10, o primeiro verso, nos apresenta o seguinte: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a elas se chegam. Ou seja, o que o texto aqui está nos apresentando. Aí logo no início, vamos por parte do versículo, nos apresenta que a lei é a sombra dos bens futuros. Então há algo futuro, há algo que é real, e a lei, segundo aqui a palavra de Deus, ela representava apenas uma sombra. E nós sabemos que uma sombra não corresponde ao real. Uma sombra é uma sombra, não é o real. E aqui nos diz que a lei era exatamente uma sombra, não era o real. O grande erro da nação de Israel foi exatamente parar na lei. Ver a lei como um fim. A lei não é um fim. A lei era um meio que apontava para o real, para uma nova aliança, para uma aliança futura. E era necessário que os homens, através da lei, eles entendessem a função da lei e que eles pudessem estar voltando, caminhando rumo àquele que de fato é o cumprimento de toda a lei, que é Jesus Cristo. Portanto, nesse texto nós temos que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então a lei não era a imagem exata, não era o real, para ser mais preciso, era apenas uma sombra. Então, por ser apenas uma sombra e não ser a imagem exata ou não ser o real, aí o texto nos apresenta que nunca, pelos mesmos sacrifícios, a lei estabelecia para cada tipo de pecado um tipo de sacrifício, um tipo de animal, um tipo de oferta para cada tipo de pecado. E aqui o texto nos apresenta que, por ser sombra, a lei ela nunca podia, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, esses mesmos sacrifícios, eles não podem aperfeiçoar o que a eles, no caso a esses sacrifícios, se chegam. Ou seja, o próprio fato da necessidade de estar repetindo o mesmo sacrifício mostra o quanto eles são insuficientes para redimir o homem da sua transgressão. E eles não podiam fazer isso exatamente porque a lei e os seus sacrifícios eram apenas sombra, não era a imagem expressa do real, não era a realidade. O verso de número 2 nos apresenta o seguinte: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então aqui está dando sequência à ideia apresentada no primeiro verso, quando nos diz exatamente que se a lei, se os sacrifícios, eles pudessem redimir o homem, se eles pudessem fazer isso, não era necessário a sua repetição. Portanto, de outra maneira, se eles pudessem fazer isso, teriam deixado de se oferecer. Bastava um sacrifício e não precisava fazê-lo mais, exatamente porque ele seria suficiente. Teria deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, aqueles que ministravam, que ofereciam os sacrifícios, nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se os sacrifícios na antiga aliança, eles fossem suficientes para purificar a alma, a consciência do homem, eles não precisariam voltar a oferecer novos sacrifícios, uma vez que eles teriam a sua consciência purificada de pecado. Então, o que levava o homem, os sacerdotes, a estarem repetindo os mesmos sacrifícios? Era exatamente porque eles tinham consciência de que o pecado continuava neles. Ou seja, era a consciência de que o sacrifício não tinha poder para apagar a força do pecado. O muito que ele poderia fazer
era de uma maneira, podemos colocar de uma maneira cerimonial, cobrir o pecado. Mas de fato o pecado, ele não era apagado por meio do sacrifício. Portanto, a consciência do pecado, ela não era apagada. Daí a necessidade da repetição dos mesmos sacrifícios. O verso de número 3 nos apresenta: nesses sacrifícios, no caso, o sacrifício que se fazia na antiga aliança, nesses sacrifícios, porém, seja ao contrário, porém, já que uma vez esse sacrifício não purificava a consciência, aí o verso 3 vai dizer, olha, nesses sacrifícios, porém, seja ao contrário, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Eu achei esse texto aqui muito interessante. Eu ainda não tinha parado para analisar esse texto assim de uma maneira mais detalhada. Eu espero que você acompanhe o meu raciocínio, quando o texto nos apresenta o seguinte, olha aqui, toda vez que o sacerdote oferece um sacrifício, seja por ele mesmo ou pelo povo, o texto está dizendo que nesses sacrifícios, porém, cada ano, uma vez que, aqui mais especificamente o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, a oferta pela nação de Israel, por toda a nação. Aí o texto nos apresenta, olha, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. É como se o escritor aqui está dizendo, a ideia de comemorar não é comemoração do pecado, não é no sentido de estar festejando o pecado, pelo contrário, a própria ideia do sacrifício, ela remete à questão da tristeza do povo, da tristeza da nação de Israel, por ter pecado contra Deus. Então a ideia aqui de dizer que a cada ano, quando se oferece esse sacrifício, faz comemoração dos pecados, é exatamente porque uma vez que de ano em ano se oferece os mesmos sacrifícios, a cada novo ano que se oferece um sacrifício que é o mesmo, esse sacrifício ele remete a um ano de aniversário do sacrifício anterior. Então é como se no momento de oferecer um novo sacrifício, o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele tivesse a sua mente, a sua consciência aclarada pelo fato de que já fazia um ano que ele tinha oferecido o mesmo sacrifício. Então a ideia de comemorar o pecado é de relembrar que há um ano atrás o sumo sacerdote ele estava ali para oferecer um sacrifício pelos mesmos pecados. Por quê? Porque esses pecados não haviam sido apagados. Eles não haviam sido purificados na sua consciência ou nas suas consciências em relação aos seus pecados. Daí a ideia inserida aí no versículo de comemoração dos pecados. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Verso de número 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Isto é muito importante. Aqui o escritor, ele já nos apresentou a consciência pecaminosa do próprio sacerdote e do povo, quando sempre tinha que estar oferecendo um novo sacrifício pelos pecados, ou mesmo sacrifício pelos pecados que continuamente eles cometiam. E aqui o escritor, ele nos apresenta que a necessidade da repetição do sacrifício é exatamente porque é impossível que o sangue de um animal, seja qual for o animal, é impossível esse sangue de animal tirar o pecado, como o texto deixa bem claro, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire o pecado. E eu chamo a tua atenção, porque da mesma forma que na antiga aliança,
o sangue de um animal não tirava o pecado do povo, nós temos que ter cuidado, porque muitos, a despeito de estarem vivendo no tempo da graça, na nova aliança, muitos continuam querendo comprar o perdão de Deus através de sacrifícios que representam aquilo que representava o sangue de um touro, como nos diz o texto, o sangue de um bode, de um animal no passado. Então, por exemplo, muitos querem comprar o perdão dos seus pecados, muitos querem apagar a culpa do pecado através de uma oferta, através de um dízimo, através, quem sabe, de uma função que ele exerce, de uma obra assistencialista. Só que da mesma forma que o sangue de bode e de touro não podia tirar o pecado no passado, no presente, o que representa esse sangue? Os meus talentos, os meus bens, as minhas esmolas, os meus sacrifícios não são capazes de tirar, de apagar os meus pecados. Porque o único sacrifício suficiente para isto foi exatamente a morte de Jesus Cristo. O seu sangue derramado é o preço, foi o preço pago para perdão, para purificação do pecado de toda a raça humana. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então vale a pena reler o verso de número 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Vamos então para o verso de número 5. O verso 5 nos apresenta: pelo que, entrando no mundo, diz. Quem entrando no mundo aqui? Refere-se a quem? A Jesus, quando se encarnou, ao entrar, ao Deus encarnado, que se rebaixou, se tornou homem e foi dado, filho dado ao mundo. Então, pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Isso aqui é um texto que nos aponta para Jesus, quando da sua encarnação, e aqui é como se nessa profecia, aqui nesse texto, Jesus estivesse testificando, conversando com o Pai, e esse diálogo sendo aqui registrado, quando nos apresenta, pelo que, entrando no mundo diz, quem diz? Jesus. Diz a quem? Ao Pai: sacrifício e oferta não quiseste. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Para Deus, que os sacrifícios, as ofertas que se ofereciam na antiga aliança, elas não foram suficientes para apagar o pecado do homem. Elas foram rejeitadas por Deus como um preço para a redenção. Mesmo porque não era esse o papel daquelas ofertas. Elas simplesmente eram sombras que apontavam para uma oferta, para um sacrifício definitivo. Então o que nós temos aqui é exatamente esta leitura de que sacrifícios e ofertas não quisestes, não foi suficiente, mas corpo me preparaste. Jesus falando do seu próprio corpo, mas corpo preparaste, ou seja, me fizeste corpo, e Jesus, ele se torna carne, ele se torna corpo, exatamente para uma finalidade. Qual é a finalidade, ou qual era a finalidade? Exatamente que o seu corpo fosse a oferta, que o seu corpo fosse o sacrifício, que o seu sangue, e não sangue de touros ou de bodes, viesse a purificar o homem dos seus pecados. Por isso que ele foi feito corpo.
Jesus, ele foi criado no corpo, ele veio com a finalidade de morrer. Ele veio com a finalidade exatamente de ser o sacrifício, de ser a oferta aceitável, uma vez por todas diante de Deus. Diferente das ofertas que se ofereciam na antiga aliança, que todos os anos tinham que se oferecer a mesma oferta. Nós temos agora então que a oferta oferecida é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue oferecido uma vez por todas. Daí a expressão desse texto. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso de número 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Olha, aqui o que está sendo apresentado é que holocaustos que se ofereceram, oblações pelo pecado, não agradaram a Deus. Não foram suficientes para serem aceitas diante de Deus e pagarem o preço, a exigência divina quanto ao pecado do homem. E aí aqui eu abro uma pausa aqui para nós analisarmos um pouco, assim de uma maneira muito breve, sobre alguns termos que aparecem aqui na lição, quando nós falamos, aí no verso 5, quando nos diz: pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, holocaustos e oblações não te agradaram. Só brevemente, falando de uma maneira bem sintética, sobre esses termos: sacrifício, oferta, holocausto e oblação. Primeiro momento, chama a atenção para uma coisa que sempre me trouxe uma curiosidade muito grande e que me implica bastante, é a ideia do sacrifício na Bíblia. Eu não sei se você já parou para se perguntar por que Deus ele estabeleceu os sacrifícios, porque Deus aceitava, dentro da antiga aliança, aceitava os sacrifícios. Isso é algo que muito me incomodou e me incomoda, vou ser sincero, porque nós percebemos que Deus, ele é espírito, e Deus, ele é infinitamente superior aos deuses do passado e do presente. Na verdade, diante de Deus e para Deus, não há nenhum outro Deus. E nós percebemos que nas religiões pagãs, se nós pegarmos aí panteão grego e muitas outras religiões, a questão do sacrifício é algo presente em quase todas as formas de religiões. Essas expressões, principalmente essas bem antigas. Bem mesmo antes que houvesse o judaísmo, desde que a raça humana ela se organiza na Terra, onde há vestígios da história da humanidade, que nós temos, a história aí deixa clara, a presença de cultos, de sacrifícios, de animais, de seres humanos, inclusive. E é algo que a gente percebe que estava presente em culturas milenares. E aí, de repente, nós temos uma religião cujo Deus é o espírito de vida, cujo Deus, e eu creio nisso plenamente, é o Deus dos deuses, é o Senhor sobre todas as coisas, Criador do universo, um Deus que é Espírito, e que Ele mesmo, através do seu Filho Jesus, o Deus encarnado,
ele se apresenta como espírito e que aqueles que o adorem devem fazê-lo em espírito e em verdade. E de repente, esse Deus institui sacrifícios. E nós sabemos que, tanto à luz do texto que nós lemos, quanto à luz de vários textos da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta que Deus ele não precisa de sacrifício. Eu espero que você entenda o que eu estou querendo passar para você nesse momento. É que, de fato, nós temos que ter muito cuidado, e esse foi um dos grandes erros do judaísmo, do povo da antiga aliança, é exatamente pensar que Deus precisa de sacrifício. Que Deus precisa do sangue de bode, de um novilho, de um cordeiro. Não. Deus nunca precisou e jamais precisará de sangue de animal. Nós sabemos que em muitas religiões, do passado principalmente, se oferecia, por exemplo, animais para aplacar a ira dos deuses. Oferecia um sacrifício humano para que se aplacasse a ira dos deuses. Então sempre o sacrifício, a oferta, tinha essa finalidade de alcançar o favor dos deuses, para que os deuses não destruíssem a colheita. Aí havia Deus da colheita, do sol, das águas, dos mares, N deuses. E sacrificava-se a esses deuses a fim de que eles se acalmassem na sua ira. Deuses pagãos, deuses que de fato não eram deuses. E de repente nós vemos o sacrifício, a oferta ao Deus verdadeiro. Então isso é algo muito emblemático, e o próprio Deus é quem institui a questão dentro do judaísmo, o sacrifício e as ofertas, com uma conotação, com uma simbologia de algo que aconteceria no futuro. Porém, o que eu quero chamar a atenção de você, de cada um de nós temos que estar atentos a isso, é que pelo fato de que esses sacrifícios fossem realizados por uma ordenança divina, isso não quer dizer que Deus ele necessite de sacrifício, de animal, ou seja lá qual for um outro sacrifício. Minimamente, nós temos que entender essa questão da simbologia. Sacrifício na Bíblia, ele é apenas simbólico, representa uma representatividade. Nós temos que entender que a ideia do sacrifício, minimamente, eu quero entender, da mesma forma que eu devo entender a questão de outros elementos instituídos, por exemplo, na nova aliança, como, por exemplo, a simbologia da ceia, ali do cálice, do pão, representando o corpo, o cálice, representando o sangue de Jesus, que são apenas simbologias. Ali não é o sangue de Jesus. Ali não é de fato o corpo de Jesus. É apenas uma simbologia. E o que mais me chama a atenção, para nós entendermos minimamente essa questão do sacrifício diante de Deus, é exatamente o fato de que Deus, ele se rebaixou tanto para poder comunicar-se com o homem e trazer o homem de volta para si, que ele, por exemplo, ele através de Cristo Jesus, ele se humilha, se tornando homem. Isso é um ato de humilhação, podemos dizer assim, de se rebaixar. Como a Bíblia diz que Cristo ele despiu da sua glória para se rebaixar, para se tornar homem. Então, a fim de comunicar-se com o homem, Jesus se torna homem. E o sacrifício, que era algo momentâneo, era uma sombra, era algo passageiro, era exatamente a linguagem que o homem comum, o homem natural, o pagão, as religiões de modo geral, era a linguagem que elas tinham para comunicar com os seus deuses. Então Deus se sujeita, na minha concepção, Deus se sujeita a estabelecer, não o sacrifício humano, que isso é contra, jamais Deus estabelecer isso, mas Deus ele se sujeita
a questão da simbologia, desse relacionamento sacrificial com o homem, por meio de uma oferta, seja de um fruto da terra, as primícias da terra, seja de um touro, seja de um novilho, de um bode, uma ovelha, uma ave, seja lá o que for, Deus, ele entra em relacionamento com o homem a fim de se comunicar por meio de elementos materiais que era uma prática do ser humano para comunicar com os deuses. Só que nós devemos ter muito cuidado para não entendermos errado e acharmos que o sacrifício oferecido a Deus, ou a oferta, tem a mesma dimensão do sacrifício oferecido dentro do panteísmo, no tocante a estar pagando, a estar negociando com os deuses o favor divino. O favor de Deus não é comprado, nunca foi, nunca será comprado por meio de sacrifício. O sacrifício era apenas uma linguagem simbólica, e é bom que deixe muito claro para um determinado povo, do qual todo mundo seria alcançado, através desse povo, que era o povo de Israel, os judeus. Então foi algo estabelecido especificamente, temporariamente, para o povo judeu, e isso tudo apontava para Jesus. Porém, quando Cristo viesse, que era a imagem perfeita daquela sombra que era os sacrifícios no passado, então quando Cristo viesse e ele se oferecesse como oferta e como sacrifício, perderia a validade, entraria, se tornaria obsoleto toda a antiga aliança, todo o sacrifício da antiga aliança. Então Cristo, ele foi sacrificado como cumprimento daquela sombra que era a sombra dos sacrifícios da antiga aliança. Ele foi sacrificado para que nós não pudéssemos ser sacrificados e, naturalmente, para que nós não precisássemos mais oferecer nenhum sacrifício. Então, eu espero que minimamente nós tenhamos entendido que a ideia do sacrifício que você vai encontrar na Bíblia, que nós vamos encontrar na Bíblia, era uma forma de Deus se comunicar com o homem dentro de uma linguagem que era comum às demais nações, que era comum ao ser humano, que era a ideia da oferta, a ideia do sacrifício. Mas, olhando um pouco a questão dos termos, eu prometi falar um pouco sobre cada termo. O que é sacrifício? Olha, sacrificar, a primeira coisa que nós temos que entender, definindo aí o conceito de sacrifício, sacrifício não é uma coisa fácil. Eu penso que é o primeiro grande conceito de sacrifício, está ligado à ideia da dificuldade. Então, sacrificar é algo difícil, não é fácil. Então, é um ato difícil. Não existe sacrifício fácil. Se você faz algo que é fácil, isso não é sacrifício. Mas só que, no âmbito bíblico, a ideia de sacrifício está bem além do objeto em si. Porque alguém pode dizer, não, mas alguém que é muito rico, ele dá um objeto estipulado para o sacrifício, e isso é muito fácil para ele. Mas a ideia de sacrifício, ela vai bem além, eu creio, vai bem além da mera entrega de um objeto. Então, primeiro conceito, sacrifício é um ato difícil. Segundo, o sacrifício, ele faz falta a quem sacrifica. Mas aí você pode perguntar, vem cá, e quem tem muito? Vai sentir falta? Pode não ter mais aquele objeto, mas vai sentir de fato essa falta? Olha, dentro de um contexto mais profundo da ideia de sacrifício que eu quero passar,
Sacrifício é difícil e faz falta no sentido, em que sentido, em que aspecto o sacrifício faz falta? Vamos caminhar um pouco, mas a princípio, sacrifício é difícil, faz falta. Por que faz falta e por que é difícil? A pessoa que sacrifica, isso à luz de um contexto bíblico, a pessoa que sacrifica, ela fica presa ao sacrifício. Estou falando no tocante aos sacrifícios na antiga aliança, no tocante ao sacrifício bíblico, vamos colocar assim. Por quê? Olha, toda vez que alguém comparece diante de Deus com a dificuldade, com a falta que ele fará o objeto a ser ofertado, mas não somente isso, essa pessoa, ao se colocar diante de Deus, o quanto se colocava, e hoje o sacrifício tem uma outra conotação, ela vai estar presa ao sacrifício. Em que sentido? O que é o sacrifício? É exatamente algo que ao mesmo tempo testemunha em relação à dependência do que sacrifica, em relação a quem ele está sacrificando. E uma vez que você se dobra diante de um ser para sacrificar a ele, você se torna dependente dele. Você admite a sua dependência. Você admite estar preso ao sacrifício e a quem você está sacrificando. Não sei se você entende o que eu estou falando. Então a ideia do sacrificar envolve dificuldade, envolve a perda, a falta, e envolve, nesse aspecto, envolve a vítima, aquele que está sacrificando. Ele está envolvido com o sacrifício e com aquele ao qual ele oferece o seu sacrifício. Então nós temos aqui que há um certo comprometimento daquele que sacrifica ao estar sacrificando. Uma outra coisa também que envolve a questão do sacrifício, que sacrificar é você abrir mão de algo grande em favor de algo maior. Então, quando alguém vai sacrificar, necessariamente ele tem que estar abrindo mão de algo. Abre-se mão do objeto. E muitos que sacrificam sentem grande falta do objeto em si. Então abre mão do sacrifício, tem que abrir mão. Tem que abrir mão do seu tempo para estar sacrificando. Tem que abrir mão do orgulho, porque você passa a estar dependente daquele ao qual você está sacrificando. Então nós percebemos que sacrifício envolve exatamente isso. Envolve perda, envolve falta, envolve renúncia, envolve tempo, envolve exatamente compromisso. E é interessante que nós temos um exemplo na Bíblia de um sacrifício que Deus pede a alguém, e leve em consideração tudo que eu falei em relação à simbologia do sacrifício, que é exatamente um dos sacrifícios mais emblemáticos da Bíblia, ou pelo menos um dos pedidos de Deus mais emblemático, e que inclusive gera muitas discussões também no campo filosófico sobre a atitude de Deus ao pedir determinado sacrifício, que é exatamente o sacrifício que Deus pede a Abraão. Nós sabemos que Deus é contra a natureza divina, é contra a santidade de Deus, o Deus da vida, que se sacrifique uma vida, um ser humano.
Essa era uma prática pagã, uma prática maligna. Só que a Bíblia nos apresenta Deus, ele pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho. Porém, nós entendemos a história, nós que acompanhamos a história, conhecemos, lemos a história, sabemos que era um teste, uma prova que Deus estava dando a Abraão, e que jamais Deus permitiria que Abraão viesse a de fato tirar a vida do seu filho. Era um teste de fidelidade, e Abraão de fato ele provou e se mostrou um amigo de Deus, e se tornou, dentro da simbologia cristã, o pai da fé. Então, o que nós temos? Analisando o que Deus pediu a Abraão, nós vamos entender um pouco mais sobre aquilo que falei a princípio, há pouco instante, quando eu disse que sacrifício é um ato difícil, envolve falta, e a pessoa fica presa ao sacrifício. E também envolve abrir mão de algo grande em prol de uma causa maior. Olha, quando Deus ele pede a Abraão o sacrifício, Deus não pediu apenas que ele sacrificasse um filho. Porque se Deus pedisse a Abraão que sacrificasse um filho, a essa altura aqui Abraão tinha 2 filhos. Um filho com a sua escrava, Agar, e o seu filho querido, o filho da promessa, Isaque. Certamente, se Deus pedisse a Abraão que sacrificasse um filho, eu creio que certamente ele sacrificaria o seu filho Ismael. Certamente. Seria menos difícil para Abraão, talvez faria até menos falta, ele sacrificar um filho de uma escrava. Porém, Deus, ao pedir o sacrifício de um filho, ele não pede apenas o sacrifício de um filho, ele pede sacrifício do filho, o filho da promessa. Ele pede sacrifício aquele filho que Deus deu a Abraão por um milagre e do qual dependia todas as promessas feitas a Abraão. Seriam benditas todas as nações da terra, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Tudo isso, para se cumprir, dependia de Isaque. E Deus pede exatamente que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. Eu creio que esse exemplo dá para você entender o que é um sacrifício oferecido a Deus. Deus pode te pedir um sacrifício, não o sacrifício de um bode, de um animal, mas determinado sacrifício, dentro de um contexto e dentro de um propósito maior, sim. Não na maneira da antiga aliança, mas exatamente para provar o quanto você o ama. Abraão, ele foi até as últimas instâncias, ou até as últimas consequências do seu sacrifício. Ele já estava para tirar a vida do seu filho, que ele estava oferecendo em sacrifício, quando Deus mandou ele parar e proveu um cordeiro que também tipificava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali então Abraão sacrificou aquele cordeiro. Então nós vimos aí, agora eu creio que talvez faça sentido para você, quando eu disse que sacrifício é algo difícil. Foi fácil para Abraão? Não. Falei que sacrifício, ele pesa. Se não falei, digo agora, o sacrifício ele pesa, ele traz o peso da responsabilidade. Foi fácil para Abraão? Isso não pesou na alma, no espírito de Abraão? Pesou.
Sacrifício faz falta. E como faria falta Isaac para Abraão? Sacrifício deixa a pessoa presa ao sacrifício. Ao matar Isaac, caso ele o fizesse, Abraão estaria morrendo, parte dele morreria junto com Isaac. Ele estaria preso àquele sacrifício. Então o sacrifício pesa. Sacrificar é abrir mão de algo em favor de uma coisa, de algo mais esplêndido, maior. Abraão, ele entendeu isso. E ele estava abrindo mão de Isaac, que era algo grandioso para ele. Ele estava abrindo mão de Isaac, porque ele via algo bem maior, bem mais importante do que o seu filho, que era exatamente fazer a vontade de Deus. Então essa é a ideia bíblica de sacrifício. Então, dentro de um contexto atual, o que é você sacrificar para Deus? É você abrir mão dos seus caprichos, por exemplo. Você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, em prol da vontade de Deus. Isso é difícil? Sim. Isso pesa? Sim. Isso faz falta? Sim. Isso nos deixa presos, sofrendo por causa do sacrifício e preso pelo compromisso? Sim. Mas isto é sacrificar. Bem, então vimos aí um pouco sobre sacrifício. E o que é uma oferta? A oferta é o ato de dar algo, de ofertar. A oferta é algo, de ofertar, o ato de ofertar, de dar algo. E a oferta, ela não faz falta à pessoa. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a ideia da oferta é, dentro da simbologia bíblica, havia uma oferta pacífica, havia outras ofertas que eram ofertas de gratidão pela bondade de Deus. Por exemplo, se a colheita foi muito grande, houve uma fartura, aí tirava-se uma oferta das primícias para Deus. Aquilo não faria falta, porque a bênção de Deus tinha sido derramada de uma maneira abundante. Então esse é o conceito de oferta. Sacrifício é algo difícil, faz falta, e a oferta é algo, um gesto de gratidão, não nos faz falta, é algo voluntário, não é pesaroso. Não é na mesma medida do sacrifício, quando alguém tem que se esvaziar e desesperadamente buscar o favor, ou buscar purificar-se, no caso da antiga aliança, aproximar-se de Deus. A oferta não, como já falei, um ato voluntário, prazeroso. E seria bom que tudo que nós fizéssemos para Deus, nosso trabalho no dia a dia, seja orar, perdoar, dizimar, próprio ofertar dentro do nosso contexto, trabalhar na obra de Deus, na assistência social, tudo que nós fizéssemos para Deus, bom seria se não fosse sacrifício, se fosse uma oferta voluntária. Se nós fizéssemos não com pesar, mas com prazer, com alegria. Porque nós vemos que à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança, o que a Bíblia nos apresenta é que Deus ama o que dá com alegria. E o dar com alegria aí não envolve apenas a questão financeira. É dar o seu tempo, dar o seu serviço, a sua oferta também. É tudo aquilo que você faz para Deus, dar o amor, o perdão, que você faça isso como uma oferta de gratidão diante de Deus. Muitas coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós deveremos estar alegres. Então entende o sentido da oferta? Então a oferta é exatamente isto.
esse gesto prazeroso que nós fazemos ou devemos fazer para Deus. Jesus, por exemplo, Deus, ele teve que, dentro de uma linguagem humana, sentir a dor de entregar o seu filho, a falta do seu filho, com um sacrifício vivo. Mas ao mesmo tempo que Deus estava se sacrificando, Jesus, enquanto Deus, ele diz que ninguém tira a sua vida, mas ele a dá. Isso é tão significativo que Jesus é exatamente a oferta para Deus. Jesus, ele assume o nosso lugar e ao mesmo tempo que ele é o sacrifício de Deus, o sacrifício para Deus, Deus dá o seu próprio Filho, sacrificando pela humanidade, mas ao mesmo tempo, Jesus é a dádiva, é a oferta oferecida a Deus, uma oferta que ao mesmo tempo é sacrifício pelo pecado e ao mesmo tempo é uma oferta de gratidão pela redenção do pecado do homem. Então Jesus, de maneira voluntária, ele se entrega como oferta a Deus, para que nós pudéssemos não ser sacrificados. Eu penso da seguinte maneira: Jesus, ele se tornou sacrifício para que eu e você não fôssemos sacrificados e tivéssemos agora na nova aliança o direito de sermos oferta de gratidão diante de Deus, perante a sua santa presença. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então esse, no meu entendimento, e à luz da Bíblia e dos conceitos, é que eu penso sobre oferta. E o que era uma obração? Uma obração era um tipo de oferta. Um tipo de oferta voluntária a Deus pode se referir às ofertas de um modo geral. Então a obração era, no caso, uma espécie de uma oferta voluntária, com um gesto de gratidão diante de Deus para algo específico. Ali aí oferecia-se uma obração diante de Deus. Ou seja, que o nosso próprio louvor, a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Que a nossa vida seja uma obração, seja uma oferta, esse tipo de oferta pontual, esse tipo de oferta por uma gratidão a Deus pelos benefícios que Ele tem nos feito. Que a nossa oferta seja sempre uma oblação diante do Senhor, não uma oferta apenas pela colheita, como no passado, mas que essa oblação, essa oferta de gratidão constante pelo que Deus representa para nós, que nós sejamos, que nós tenhamos essa oferta, essa oblação diante do Senhor. E um holocausto. O que era um holocausto? O holocausto era uma das formas de se fazer sacrifício. Então fazia esse sacrifício de várias formas. E uma das formas era exatamente um holocausto. Um lugar físico, onde se colocava um sacrifício. Então ali era um holocausto. Então no holocausto, ali a oferta era queimada. No caso, no holocausto. Então tinha ali o holocausto. E ali nesse holocausto era o que? Um holocausto era a própria aniquilação da oferta. Então vamos supor, tinha um sacrifício, esse sacrifício era colocado sobre o altar e colocava-se fogo nesse sacrifício. No caso, lá, vamos supor, lá naquele animal sacrificado, seja lá, no caso, um bode, um touro. Então esse ato de queimar totalmente a oferta no altar é o que nós chamamos de holocausto. Então o que era um holocausto? Era exatamente a queima de uma oferta, de um sacrifício, melhor dizendo, sobre um altar. Então essa queima total sobre um altar, esse sacrifício sendo apresentado como uma oferta diante de Deus, é o que nós chamamos de holocausto. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, então,
Eu abri aí esse parênteses aí nos versículos 5 e 6 para explicar um pouco sobre o holocausto. Então, retomando os versos, aí só a leitura dos versos 5 e 6, para nós darmos sequência, nos diz o seguinte: pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, oferta no sentido físico, nós podemos sacrificar o nosso tempo, oferecer os nossos dons como oferta a Deus, mas não sacrifício no sentido físico. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Verso de número 7. Então disse: eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então nós temos aqui, nos apontando, lá desde o início, na verdade Cristo, ele é o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo, e na própria queda do homem nós já temos lá a profecia de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e nós temos esse cumprimento exatamente em Jesus Cristo. E aqui o texto nos apresenta: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui Jesus está dizendo, eis aqui vem, ou seja, ele vem, cumpriu-se essa profecia. Jesus está dizendo que ali ele está, que no princípio se falou sobre ele, as profecias, para ele, e ali ele estava para que se fizesse a vontade de Deus na sua vida. Que ele usa essas expressões: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, para ser o sacrifício definitivo, suficiente diante de Deus. Verso de número... Agora vamos pular do verso 7 para o verso de número 22. 22 nos diz... O verso 22 é exatamente o verso do texto áureo da nossa lição, que agora nós vamos estar lendo e meditando. Então o verso 22 nos diz o seguinte, olha: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse texto, ele é formidável. Temos muito dentro deste verso 22. Pena que não temos tempo assim suficiente para analisarmos, nos determos horas nesse verso. Mas vamos tentar ser sucinto. O verso 22, então, nos diz, olha: cheguemo-nos, é um convite para que alguém se achegue, e esse chegar é se chegar a Deus. Nós já vimos no outro momento o convite para que se chegue com ousadia ao trono da graça, e agora temos um novo convite: cheguemos-nos. Mas de que forma devemos nos chegar para Deus? Olha, cheguemos-nos com verdadeiro coração. É necessário que aquele que se aproxime de Deus, que ele se aproxime de Deus com um coração verdadeiro. Não é com segundas intenções, porque Deus, ele conhece o coração do homem. E tem aqui coração no sentido do espírito do homem. Deus conhece o teu espírito. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece a tua alma. Então o texto está dizendo, olha, cheguemos-nos com um coração verdadeiro. Ou seja, que ao aproximar-se de Deus, que seja realmente isso que você queira. Que você não esteja diante de Deus para barganhar com Ele, com segundas intenções, porque ninguém engana Deus. Deus, ele é a verdade, ele é espírito, e aquele que se aproxima dele, só é possível, melhor dizendo, aproximar dele,
se for em espírito e em verdade, com um coração verdadeiro. Não é com a capa da religião, não é com o falso moralismo cristão. É necessário que tenhamos um coração que seja aprovado diante de Deus. Qual é a tua intenção? Qual é a tua seriedade quando você diz estar aproximando de Deus? Então o texto nos apresenta: cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Então que a fé não seja uma fé meia boca, não seja uma fé vacilante, mas é inteireza. E eu acho interessante é que aqui até parece, soa meio redundante, porque coloca certeza de fé. Algo certeza já nos dá a ideia de fé. Mas o texto aqui, ele coloca um peso tão grande na maneira verdadeira como nós devemos chegar diante de Deus, que ele nos apresenta: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza. Não é certeza pela metade, se é que existe certeza pela metade. Por isso que eu falo da redundância, porque se é certeza, já está ligado fé da ideia da certeza. Se é certeza, não existe metade de certeza, ou é certeza ou é dúvida. E o texto dá um peso tão grande aqui, esse reforço de linguagem, é um recurso literário, que nos diz o quê? Que a maneira como nós devemos chegar com esse coração verdadeiro, que devemos estar diante de Deus com inteireza, totalidade, inteireza de certeza, com inteira certeza de fé. É dessa forma que você tem que aproximar de Deus. A Bíblia diz que aquele que aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. Portanto, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração, tendo a alma, tendo o espírito purificado da má consciência. Nós vimos o quê? Nós lemos a princípio que os sacrifícios não limpavam, não purificavam o homem na sua consciência. E aqui o texto está dizendo que uma vez, e lembrando que nós só podemos achegar a Deus através de Cristo Jesus. Ninguém se achega a Deus se não passar por Jesus. É necessário passar pelo Calvário e então levantar-se do Calvário já como um servo, já com uma missão, já aproximando-se de Deus. Porque é através de Cristo que nós nos acheguemos a Deus. Então, quando o texto ele nos apresenta: cheguemos-nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, porque só o sangue de Jesus purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito, purifica a nossa consciência. Purificado da má consciência, lavado com água limpa. Água na Bíblia é uma metáfora, uma simbologia da palavra de Deus. Só que o texto, ele é maravilhoso, porque ele nos apresenta que nós temos que o nosso corpo aqui também é uma metáfora. A gente sabe que nós lavamos o nosso corpo com o quê? Com água. Nós tomamos banho com água. Nós não tomamos banho com chocolate, com uma outra coisa. O elemento no qual todos nós, ou todos nos banhamos, é a água. E a água serve o quê? Para lavar o nosso corpo, purificar as imundícias externas do nosso corpo. Porém, o corpo que o texto está dizendo aqui não é o corpo físico, é o corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? É o espírito do homem, a alma do homem. Então essa purificação, ela deve chegar no nosso corpo físico, sim. Porém, o trabalhar de Deus, a mudança de Deus, ela começa de dentro para fora. Deus tem que ser gerado no teu espírito, para daí passar para a sua alma e então ter a resposta no corpo.
Isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo? Sim, e deve. Porém, o processo é de dentro para fora. Então, o texto ele nos apresenta que devemos ter o quê? O coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corpo, nós já falamos, no sentido espiritual. Essa lavagem é uma lavagem espiritual. E essa água, ela tem que ser água limpa. O que é água limpa? É a palavra de Deus na sua inteireza, na sua pureza. E devemos ter muito cuidado, porque tem muitos usando a palavra de Deus, porém tomando-a e tornando-a, ou pelo menos aplicando-a, segundo o seu bel prazer, segundo a sua mente carnal, tornando-a como se fosse uma água suja, misturando-a com a religiosidade, com as suas ideologias, com as suas filosofias malignas, não com o verdadeiro conhecimento de Deus. Então nós devemos ter cuidado, porque a lavagem do nosso corpo espiritual, ela tem que ser feita com água limpa. E aqui eu deixo um conselho para você que lidera, meu caro amigo. Tenho muitos amigos, pastores, professores de comunicação, líderes que me acompanham. Tenha muito cuidado. Qual a qualidade da água que você está lavando as suas ovelhas? A palavra de Deus, ela não pode ser substituída, nem negociada, nem diminuída no seu valor por nada. O único manual que Deus te deu, que Deus nos deu, para primeiro purificar nós mesmos e depois levar outros à purificação, é a sua palavra. Tenha muito cuidado em estar misturando com essa água, com essa palavra, as suas ideias, os seus caprichos, as suas visões, as suas inferências. Porque eu percebo com tristeza, por ter nascido no lar cristão, e eu percebo quanto muitos líderes têm se distanciado da palavra e levado o povo a distanciar-se de Deus, porque tem tentado misturar coisas que não podem estar juntos, que tem tentado colocar na palavra de Deus coisas que vêm prejudicar o bom ensinamento da palavra de Deus. Na verdade, eu te aconselho que a palavra de Deus ela é suficiente. Você não deve nem colocar e nem tirar nada da palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra dessa profecia, e ali, referido ali ao livro de Apocalipse, mas a gente pode fazer uma aplicação a toda a Bíblia, que Deus também tirará dele a parte na vida eterna e aumentará os castigos inseridos neste livro que é a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado. O texto nos diz que a purificação do nosso corpo é com a água limpa, ou seja, com a palavra de Deus, e não com achismos, não com os ismos humanos, com os marketings, com as propagandas enganosas, que muitas das vezes nós percebemos pouco de palavra de Deus e muito de ideias, de doutrinas de homens, doutrinas diabólicas, às vezes no púlpito, e sujando a igreja enquanto uma instituição, a igreja enquanto uma representação, uma tentativa de representação do corpo de Cristo. Porém, só é reconhecido no corpo de Cristo, por mais que isso possa soar de uma maneira triste, só é reconhecido no corpo de Cristo
não aqueles que foram iludidos, trabalhados com o discurso de homem travestido da palavra de Deus. Não. Só é reconhecido no corpo de Cristo aqueles que foram lavados pela palavra viva, pela água limpa da palavra de Deus. Pense muito bem nisto. Louvado seja o nome de Jesus. O verso de número 23 nos diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus nos prometeu. Então retenhamos a nossa esperança, a nossa confiança nas suas promessas. Verso de número 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, o conselho aqui da palavra de Deus, e consideremos uns aos outros, aqui não se trata de uma mera consideração. Não, eu considero fulano. Não é isso não. A ideia aqui, olha, do consideramos-nos, traz-nos o sentido de nos colocarmos em pé de igualdade com o nosso irmão. Tenha ele posses ou não, seja ele bonito ou feio, tenha ele posição social ou não, seja ele uma autoliderança política, eclesiástica ou não. A ideia aqui de considerar o outro é de sentir-se igual ao outro. Igual em que aspecto? Que todos nós somos igualados na cruz. Quando eu digo ser igual, não é perder a individualidade. Não. Cada um de nós temos que manter a nossa individualidade. Porque cada um de nós somos únicos. Mas é que no sentido do reino, nós somos um em Cristo. Em Cristo, todos nós convergimos para Cristo. E em Cristo nós somos um. Então o texto ele nos apresenta, olha, consideremos-nos uns aos outros, ou seja, tenha estima uns pelos outros, como sendo teu irmão, teu igual. Entende? Então consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, para que nós sejamos estimulados, edificados nessa fé, nessa promessa, a marchar, a continuar nessa confiança, para que sejamos estimulados ao amor e às boas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vem o verso 25, que é o último verso aqui do texto. E eu quero chamar a atenção porque esse é um verso que, infelizmente, tem se feito uma leitura muito rasa, muito direcionada para interesses à parte, interesses escusos desse verso da palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para o verso de número 25. Vamos ver o que nos diz esse verso. O verso 25 nos diz assim: não deixando, aí antes no verso 24, diz o que? Olha, consideremos-nos uns aos outros, fala da questão da comunhão, da questão da alteridade, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de se sentir um no outro. Então é muito bom vermos o verso 24 para entendermos o verso 25. Que o grande perigo que eu quero chamar a atenção é ler o verso 25 descontextualizado. Aqui o contexto do texto nos fala sobre a união em Cristo Jesus, que nós somos unidos em Cristo, devemos reter a nossa fé, a nossa confiança e considerarmos uns aos outros. Então, verso 24, retomando. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Aí vem o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, ensinando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Olha, o que nós temos aqui? Chama a atenção de você a expressão não deixando a nossa congregação. Olha, geralmente esse texto ele é aplicado dentro das igrejas, das religiões e das congregações no sentido físico, como se esse texto ele estivesse referindo especificamente ao local do culto. Alguém está ali e não deixar de estar congregando no sentido do templo. Primeiro momento, eu quero fazer uma observação que eu acho que é muito importante. É necessário que nós congreguemos, sim. É de fundamental importância que o cristão ele congregue no sentido físico mesmo, de estar ali no templo, aprendendo, sendo instruído, ajudando o outro. Isto é fundamental. É contra a lei da natureza o homem viver isolado. Deus fez o homem para viver em grupo. O homem é um ser social, político por natureza. E enquanto cristão, nós temos que ter consciência que além de sermos seres social e sociáveis, nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar nos relacionando com os nossos irmãos. E esse relacionamento não pode estar limitado ao local do culto, mas é nesse local de culto onde nós podemos nos reunir no mesmo ambiente, fisicamente falando, e estar congregando no sentido de desenvolvermos essa comunhão de fato. Porém, chama a tua atenção que a ideia aqui do deixar de congregar e a ideia de congregar na Bíblia, num contexto maior, não está restrito ou não diz respeito especificamente a um local de culto. Repito, é necessário estar no lugar de culto? Sim. Mas eu quero te trazer uma informação que congregar é bem mais do que estar no lugar do culto. Eu posso estar congregando fisicamente e não estar congregando à luz da palavra de Deus. Então a congregação que a Bíblia nos apresenta, ela deve estar reunida, se possível, ela pode estar reunida, ela dizendo, a congregação que a Bíblia fala, pode estar reunida dentro de uma congregação no sentido físico, como comumente se é colocado. Porém, congregar na Bíblia, congregação na Bíblia, não diz respeito necessariamente a um lugar de culto, a um templo, a quatro paredes. Isso não é congregação. Então, o que é congregação? O que é congregar à luz da Bíblia? O que é congregar à luz da Bíblia? Olha, congregar, nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia, que tem um sentido bem mais forte, bem mais específico. Então, nós vamos estar aqui tentando passar para você minimamente, para que você entenda o que o texto está nos dizendo. No livro de Hebreus, nós já lemos isso num outro momento, Hebreus no capítulo 8, e é bom nós estarmos atentos, porque o verso aqui, não deixando de congregar, não deixando a nossa congregação, está no capítulo 10 de Hebreus, no contexto, falando do sacerdócio de Cristo, da nova aliança, desse congregar em Cristo, desse relacionamento da nova aliança. E é nesse relacionamento da nova aliança que nos aconselha a não deixar de congregar em Cristo, de congregar na nova aliança. E no mesmo livro de Hebreus, nos textos anteriores que está culminando, que culmina nesse texto aqui do ato de não deixar de congregar, em Hebreus 8, no versículo de número 1 e 2, nos diz o seguinte, preste atenção. Hebreus 8, capítulo 8 de Hebreus,
versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito, que é falar sobre Jesus como sumo sacerdote, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus está nos céus à destra do trono da majestade. Verso 2: ministro no santuário, na congregação, no santuário, é o ministro do santuário, melhor dizendo, e do verdadeiro tabernáculo, santuário, tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homens. Então, Deus, o Senhor, fundou, ele é o sumo sacerdote, ele fundou um santuário e não foi um homem, e esse santuário, no verso 1, está dizendo que está nos céus, à destra do trono de Deus, é onde Jesus se encontra. E aí o verso 2 nos diz exatamente que ele é ministro desse santuário, ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, da verdadeira congregação, do verdadeiro tabernáculo nos céus. Então, esse texto aqui nos mostra onde de fato todos nós devemos convergir, que é o trono de Deus, que é a presença de Deus, que é o lugar onde Jesus inaugurou um novo tabernáculo, um santuário, onde todos serão atraídos a ele para congregarem com ele no mundo espiritual. Então, o que nós podemos perceber aqui em relação a esse texto, quando nos diz, não deixando a nossa congregação? É também no sentido físico de não deixar o grupo? Pode-se aplicar isso? Também, mas não é apenas ou não é necessariamente isso. Então, o que nós temos aqui à luz de um contexto maior? Então, congregar é exatamente viver a realidade do reino de Deus. Então, o que é congregar? O que é estar congregando com os irmãos? O que é congregar em Cristo? É viver a realidade do reino de Cristo aqui na terra. É viver como participantes do reino de Deus. E alguém pode estar em uma congregação física, mas não está congregando espiritualmente como membro, como congregado no reino de Deus. Então, isto é congregar. Então, congregar é viver essa realidade do reino de Deus aqui na terra. Então, congregar vai além. Congregar vai além da congregação, o espaço físico em si, além do tempo. Congregar é fazer a vontade de Deus. Então, congregar é fazer parte dessa congregação espiritual, desse santuário inaugurado por Cristo nos céus. Isso que é congregar. Então, você deve congregar num ambiente físico, mas você deve se certificar se você está congregando em Cristo. Se no mundo espiritual, se com Cristo, você está congregando ou não. Então você não deve deixar a sua congregação, ou seja, você não deve deixar a comunhão com Deus e necessariamente a comunhão com seus irmãos. E com um aspecto material desse congregar, como vamos dizer assim, um ponto de encontro, podemos dizer assim, desses que congregam em Cristo, nós temos os locais de culto, chamados, talvez, não vou dizer erroneamente, mas sem um certo conhecimento chamado da verdadeira congregação, de congregar, de ato de congregar, o lugar de congregar. Quando congregar bem mais do que isso. Então, congregar vai além do mero local de culto, do templo, fazer parte de uma congregação espiritual, é fazer parte do corpo de Cristo. Isso é muito interessante. Aqueles que congregam com Cristo, só é possível congregar com Cristo aqueles que estão agregados ao seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a congregação de Cristo. Então você tem que ter cuidado para se certificar se de fato você está congregando em Cristo. Cristo é a nossa congregação. Nós somos o corpo de Cristo. Então, corpo de Cristo, que é exatamente essa assembleia universal, espiritual, esses chamados
para fora. Essa eclesia de Deus, essa igreja de Deus é a congregação de Deus. Aí eu chamo a tua atenção para os Salmos, que eu acho que os Salmos, primeiro, é um texto que nós lemos, muitas das vezes assim, de uma maneira tão descontraída, por ser um texto muito conhecido, a gente acaba perdendo muito da palavra de Deus. Mas eu não sei se você já parou para analisar. Salmo de número 1, deixa eu localizar aqui na minha Bíblia. Salmo de número 1, o verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 5. Salmo 1, verso de número 5. Vamos ver o que nos traz aqui este maravilhoso salmo. Nos diz o seguinte, Salmo 1, verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Aqui está uma profecia, e aqui apontando para o futuro, que os ímpios não subsistirão, não escaparão diante do juízo de Deus. De um homem há de comparecer diante do juízo do trono branco. E mesmo no sentido do dia a dia, quando Deus tem que trazer o juízo, a punição, ninguém escapa. O ímpio, ninguém escapa. Então o texto nos apresenta, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, esse texto aqui, dentro do contexto do próprio versículo, nós percebemos aqui que a expressão congregação não está falando de local de culto. Apesar de que a maioria das vezes, quando se fala desse versículo, porém foi isso que ouvi durante toda a minha vida, quando se fala desse versículo, se refere ao local de culto. Aqueles que usam de engano, não ficará na casa de Deus, não ficará na congregação, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas nós sabemos, e como sabemos, que há o joio no meio do trigo. Quantas vezes nós sabemos, não precisa nem ter um dom de revelação, já que não existe o dom de revelação, mas um dom divino para conhecermos, que tem pessoas que são indignas de estarem de se dizerem cristãs. São pessoas que realmente pecam descaradamente. E isso, agora na atualidade, isso é bem mais visível e não incomoda, infelizmente não incomoda a maioria das lideranças. Pessoas que estão em pecado e continuam dentro da igreja enquanto um local físico, dentro da congregação enquanto um ambiente físico. E aí muitos, não, mas o que usa de engano não ficará na minha casa. Só que esse texto, quando fala não ficará na minha casa, é Davi falando que aqueles que enganavam, os falsos, não ficariam no palácio, na casa do rei. Seriam expulsos, não ficariam na sua casa, aqueles que usassem de engano. E alguns pegam esses textos isolados. Não, que usa de engano não fica na casa do Senhor, não fica na... Não, gente, não é nesse aspecto. Há muita gente que usa de engano que está na casa do Senhor. Há muitos que estão nas nossas congregações enquanto templo, que são indignos, são pecadores. Mas só que a Bíblia diz que esses, e é bom deixar bem claro que a ideia da impiedade está ligada diretamente àquele que conhece a verdade. Esses que usam de impiedade, de pecado, eles não subsistirão no juízo e não permanecerão na congregação do justo. Então, congregação aqui nesse texto aqui quer dizer companhia. Ou seja, aqueles que são joio, que podem estar no nosso meio, a Bíblia diz o quê? Que esses, os ímpios, não subsistirão no juízo, nem os pecadores subsistirão, já que está dizendo que não vão subsistir os ímpios, e nem aqui retoma a ideia do verbo anterior. Qual é o verbo? Subsistir. Então, que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores irão o quê? Subsistir, irão permanecer na companhia dos justos. Em que aspecto aqui? Quando fala na congregação,
aqui está dizendo o quê? Em primeiro lugar, que a pessoa cometeu impiedade. Se ele cometeu impiedade, ele já não vai mais permanecer na congregação dos justos. Em termos espirituais, ele já não anda mais na companhia dos justos. Porque se ele pecou, ele não pertence mais à companhia dos justos, no sentido do corpo de Cristo. Então, aquele que afasta-se de Deus, não está congregado em Cristo. Mas também nos mostra o seguinte, isso num sentido mais escatológico, é que os pecadores, ainda que fisicamente ele seja na congregação física, no local de culto, eles não permanecerão na companhia, congregação aqui no sentido da companhia, eles não permanecerão na companhia, na congregação dos justos. Por quê? Porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus separará o joio da companhia do trigo. E mais uma vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então o texto aqui do Salmo diz o quê? Que os pecadores não permanecerão na congregação de justos. Tem a aplicação física no sentido de não permanecerão na congregação de Israel? Sim. Que a congregação, por exemplo, a nação de Israel era considerada o que? A congregação de Deus. Então havia aqui uma promessa que os ímpios não escapariam do juízo de Deus, seja no futuro na companhia do povo de Israel, quando cometesse impiedade, e que também na companhia do povo de Deus de Israel, os pecadores, aqueles que pecassem, não permaneceriam na congregação, ou seja, não permaneceriam mais no meio do povo, seriam expulsos, seriam aniquilados, não subsistiriam na congregação de Israel, já que Deus, e sempre Deus, punia aqueles que se voltavam para a idolatria, para o pecado. Deus retirava da congregação de Israel. Mas também isso aqui tem uma aplicação. Nós podemos fazer uma aplicação no sentido mais escatológico, espiritual, aplicando o quê? Que de fato, aqueles que pecam, eles não congregam, não permanecerão no meio dos justos, não permanecerão na companhia dos justos, mesmo porque o ímpio não faz parte da congregação dos justos. Espero que tenha sido minimamente esclarecido. Então, voltando ao texto do verso 25, nos diz o seguinte, olha: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns que se distanciavam, tanto no sentido físico, de não estar aí participando da comunhão, como também podemos fazer essa aplicação no sentido espiritual, de estarem afastando-se da verdadeira congregação, já que todo o contexto de Hebreus está nos apontando para um santuário celestial, para um tabernáculo celestial, onde Cristo veio para levar todos a congregarem com Ele. Portanto, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos dentro dessa congregação, em termos espirituais, na vida cristã, no reino espiritual, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia quando Cristo haverá de nos transportar, para não estarmos apenas vivendo já vestígios dessa glória celestial, mas que possamos estar congregando com Cristo eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, esse foi o comentário aí dos textos da lição. Agora nós já temos aí 1h30 de relógio, já um tempo considerável. Nós iremos então agora para o comentário dos pontos da lição, destacando aqueles elementos que forem mais importantes para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui na leitura, um comentário aqui à parte da lição aqui do mestre, nos diz o seguinte: hoje, por meio do sacrifício perfeito e eterno de Cristo, temos livre acesso à presença de Deus. Este é um grande privilégio que conduz a uma grande responsabilidade. Como crentes, jamais devemos negligenciar a nova aliança, menosprezando a graça de Deus. Então, temos que valorizar esse privilégio e não menosprezar a graça de Deus.
A introdução da nossa lição nos apresenta: o autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus 10, 1 a 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriores expostos sobre a singularidade e a eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornam possíveis graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior dele. O maior privilégio da nova aliança é o acesso à presença de Deus. O véu que nos separava foi quebrado. Mas, ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama a atenção para as responsabilidades que advêm, que derivam dela. Primeiro ponto, primeiro tópico: a dádiva da nova aliança. Então vamos ver aqui a dádiva da nova aliança. A nova aliança é uma dádiva divina. Primeiro subtópico: uma única oferta. O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. A quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Então, muitos animais eram sacrificados. E aqui tem um dado bastante interessante. Especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam, se orgulhavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos, de tanto sacrifício que era oferecido. É interessante observar que essa quantidade de sacrifício testemunhava exatamente da quantidade de pecado que o povo cometia. Então, quanto mais sacrifício, quanto mais sangue, mais pecado simbolizava que o povo tinha cometido. Aqui, em uma obra, História dos Hebreus, é uma obra da CPAD, no livro Guerras Judaicas, o historiador Flávio Joséfo fala em centenas de milhares desses sacrifícios. Então, Flávio Joséfo, que é o historiador da época, um judeu, ele nos apresenta que na época do sacrifício, prestava-se centenas de milhares de sacrifícios, eram oferecidos. Para o autor de Hebreus, esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Então nós temos aqui que aí na antiga aliança eram feitos centenas de milhares de sacrifícios, mas não conseguiam purificar um só pecado do homem. Mas Cristo, com um único sacrifício, uma vez por toda, ele tem o poder de purificar todo o pecado da humanidade. Basta o homem voltar-se para Deus. Subtópico 2. Então nós vimos no primeiro subtópico uma única oferta. Foi a única oferta do sacrifício judaico, centenas de milhares de ofertas. Na nova aliança, uma única oferta, que foi a oferta Cristo como oferta diante de Deus. Subtópico 2. Um único ofertante. A oferta foi única e o ofertante também. Cristo foi a oferta e Cristo, ele é o próprio ofertante, como também Deus, em Cristo Jesus, é o próprio ofertante. Aqui, como já havia feito anteriormente, o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote, que é o ofertante, e ao mesmo tempo ele é rei. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal do leviticalismo e do cristianismo. A semelhança de Melquisedeque, Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também ele governa como rei. Nós já vimos isso em outras lições. Depois de fazer a purificação do pecado com seu próprio sangue, ele agora, como rei, assentou-se à direita de Deus. Então, Cristo, ele é o oficiante único que ofertou o seu próprio sangue e depois de ter oferecido o seu sangue, ter sido morto e ter ressuscitado,
ele se assenta agora como rei à destra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Subtópico 3. Uma única vez. Essa oferta foi oferecida uma única vez. Uma única oferta, feita por uma única vez, por um único sumo sacerdote. Então, o que nós temos aqui na nova aliança? Uma única oferta, que é Cristo, foi feita uma única vez e oferecido por um único sacerdote, ou sumo sacerdote, que é o próprio Jesus. Um dos pontos mais destacados na epístola pelo autor de Hebreus foi o caráter único do sacrifício de Cristo. Enquanto os sacrifícios da antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens. Esse fato demonstra inequivocamente que, por um lado, os sacrifícios de animais eram imperfeitos e jamais poderiam aperfeiçoar alguém, e que, por outro lado, deixa claro que somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. Então temos aqui uma única vez, um único sacrifício, fazendo aí um contraste com os sacrifícios que eram oferecidos diariamente, constantemente na antiga aliança, e Cristo foi o único sacrifício capaz de satisfazer as exigências, a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2 da lição nos apresenta os privilégios da nova aliança. Quais são os privilégios da nova aliança? Número 1, regeneração, novo nascimento. É um dos primeiros privilégios da nova aliança. No capítulo 8, o autor já havia contrastado a antiga com a nova, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual. Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir uma mudança interna no coração, na alma do homem. A santificação no antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Então, cerimonialmente, externamente, o homem havia aquela preparação, aquela santificação, só a nível cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz, isto é, no coração. O apóstolo Paulo disse o mesmo em outras palavras. Então nós temos que na nova aliança, a verdadeira mudança não é a mudança externa, é uma mudança interior, é uma mudança na alma, é uma mudança no espírito do homem, que é o mais importante. Em Romanos 2:29, nós temos: mas é judeu o que é no interior, falando em termos judeu aqui, tomando a metáfora do judeu em termos espiritual, do povo espiritual, Israel espiritual de Deus. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Então aqui nos mostra que nós, no caso, enquanto judeus, o pacto entre Deus e judeus era a circuncisão na carne, nós temos que ser circuncidados no coração, na alma. Não um pacto na letra, na lei, mas um pacto no espírito com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos aqui que dentre os privilégios da nova aliança nós temos a regeneração, ou seja, essa mudança no interior, essa mudança interna. Segundo privilégio, a adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. E relembrando aquilo que falei num outro vídeo, a adoração na antiga aliança estava mais no sentido da cerimônia. Alguns poucos ali se santificavam e prestavam aquela adoração em nome do povo. E era muito restrita. Na nova aliança todos podem aproximar-se de Deus. E essa adoração na nova aliança é uma adoração em espírito e em verdade. A adoração na nova aliança é relacionamento com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O povo era representado pelos sacerdotes. E uma vez no ano, pelo sumo sacerdote. Não era uma adoração em espírito e em verdade. Todavia o autor revela que esse fato mudou
No novo concerto, o próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote. Então, através de Cristo, se na antiga aliança somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, em Cristo, nós podemos entrar direto no trono da presença de Deus. Podemos estar diante do santuário de Deus, no tabernáculo vivo, no tabernáculo novo. Nós podemos entrar na congregação espiritual e estarmos congregando com Cristo nos lugares celestiais. Louvado seja o nome de Jesus. A única atitude necessária, destacada pelo autor, é a de chegarmos a Deus com um verdadeiro coração, em ter inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, como nós já falamos. Terceiro subtópico desse tópico 2. O terceiro privilégio da nova aliança, a comunhão. O conceito de igreja como um corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, o povo de Deus era uma congregação no deserto, todo o povo, ele não era uma igreja no verdadeiro sentido de congregação. Ali era uma congregação do povo de Israel, mas não era uma verdadeira assembleia, eclesia, não era uma verdadeira igreja, não era uma verdadeira congregação. Então esse povo lá no deserto não era uma igreja no sentido neotestamentário. A existência da igreja só se tornou possível depois do Calvário, em Cristo. Como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo e uns com os outros. Sem comunhão, sem congregação, não há igreja. Sem comunhão com Cristo e com os outros, sem congregação, ou seja, você está ligado, não há congregação no sentido físico, não há igreja de Cristo. Então, o que é a igreja de Cristo? É comunhão, é amor, é relacionamento. Ninguém consegue ser crente isolado ou sozinho. Daí a necessidade de estarmos congregando espiritualmente em Cristo. E também a necessidade de congregarmos fisicamente, porque, como já falei, somos seres sociais. E aqui, como está dizendo o texto, ninguém consegue ser crente isolado. Por quê? Porque o braço não é corpo. O braço precisa da mão. Precisa de todas as outras partes para se tornar corpo. Por isso que ninguém congrega sozinho. E a própria ideia de congregar envolve pessoas. Ninguém se congrega sozinho. Por isso, congregar é importantíssimo para a saúde espiritual do crente. Aqui está no sentido do congregar físico, aqui é importante, mas não só isso. Congregar é a nossa vida. Congregar, estar congregado em Cristo é a vida, é o dia a dia do crente. E congregar fisicamente também é saúde. Faz bem, é necessário para a vida de cada cristão. E em Cristo, no Calvário, esse verdadeiro congregar, ele começa a fazer sentido com a formação da igreja. Aí a discussão, aqueles que discutem, a igreja foi formada lá no Pentecoste. Ali fundou-se a igreja do Pentecoste, fundou a igreja quando Cristo chamou os seus discípulos. São discussões. O certo é que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro congregar, ele é sedimentado, ele é realizado no Calvário. E quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele atraiu todos a si. Ele congregou, ele chama o homem a congregar em si e através de si, de Cristo, congregar-se com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, vamos para o último ponto da lição, que é o tópico número 3. As responsabilidades da nova aliança. Primeira responsabilidade, vigilância. É a primeira responsabilidade da nova aliança. O autor volta às exortações feitas nos capítulos 2 e 6, quando ele fala da questão da apostasia, de estar atentos para não serem levados pelo pecado consciente, pecado da apostasia. Não há dúvida de que ele acredita que um cristão genuíno pode decair da graça, senão não teria sentido algum seu duro tom exortativo para a vigilância.
Primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé. O autor já havia usado a palavra reter, que é reter a confiança, a esperança, 2 vezes, em Hebreus 3, 6 e 14. Essa palavra é usada em Lucas 8,15, para os que retêm a palavra, a fim de não se desviarem dela. Esse apego era justificado segundo a pergunta retórica do autor: quanto maior castigo cuidais vós, quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Há um preço alto quando nos falta a vigilância. Esse texto aqui, quando fala do pisar no sangue, crucificar a Cristo novamente, fazer um agravo ao Espírito Santo, nós já abordamos sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo. E aqui o comentarista ele nos chama a atenção exatamente que dentre as responsabilidades da nova aliança, o livro de Hebreus nos apresenta a responsabilidade da vigilância, de ter cuidado para não blasfemar do Espírito Santo, para não querer crucificar a Cristo novamente, não profanar a palavra de Deus, não profanar o sacrifício de Cristo, porque há um alto preço a ser pago e nós devemos de fato ser vigilantes. O subtópico 2, uma outra responsabilidade da nova aliança, é a confiança. Nós somos responsabilizados a mantermos a nossa confiança na promessa. Com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Esses irmãos haviam experimentado o abandono e até mesmo a expoliação, a exploração, contudo permaneceram firmes. O que estava, portanto, acontecendo agora, para eles estarem desanimando? Aquela mesma confiança que haviam tido no passado, deveriam continuar como um sólido fundamento. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ele perde a motivação pelas coisas celestes. O céu é para quem tem esperança. Então aqui um conselho para você. Quem sabe você já enfrentou tantas lutas, já venceu tantas batalhas. Se você for olhar o quanto você já caminhou na jornada espiritual para chegar aqui onde você chegou, que você já abriu mão, as conquistas que você já alcançou. Quem sabe agora você está desanimando, perdendo a sua confiança, mas que você possa perceber que você foi vitorioso. E o mesmo Deus que te fez vitorioso até aqui, Ele continua ao teu lado, te dando condição de continuar vencendo, de continuar passando por cima das dificuldades. Porque como um comentarista aqui nos coloca, enquanto cristão, ele perde a confiança, ele perde a motivação na vida espiritual. E o cristão, ele tem que estar sempre motivado. E a nossa motivação vem exatamente da nossa confiança, da nossa fé firmada em Deus, sabendo que é fiel àquele que nos prometeu e Ele está conosco a todo instante. A outra responsabilidade que o texto nos apresenta, a última, apresentada pelo comentarista, mas uma responsabilidade da nova aliança, é a perseverança, ou seja, você deve estar vigilante, você deve confiar, mas permanecer perseverante, permanecer confiante, permanecer na fé, permanecer na graça. Então, perseverança. O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã, o crente precisa de paciência. A palavra grega hipomoné ocorre 32 vezes em um Novo Testamento, com o sentido de paciência e perseverança. Essa palavra aparece também em Lucas 8,15, referindo-se ao crente que produz fruto com perseverança. O discipulado cristão, chama aqui a atenção de vocês. O discipulado cristão, bem como a produção de frutos, demanda tempo. Então, o discipulado cristão, ele demanda tempo. Então, você vai hoje mudando uma coisa, amanhã vai mudando outra, até você ir se adequando à vida de Cristo, não à vida religiosa, mas à vida cristã. Portanto, o verdadeiro discipulado leva tempo, demanda tempo. E tempo
está ligado diretamente à ideia da paciência, da perseverança. Portanto, discipulado demanda tempo, produzir frutos que permaneçam, isso demanda tempo, demanda perseverança. Portanto, para alcançar as promessas de Deus, é preciso perseverar até o fim. A nossa vitória, ela está no fim, e é necessário, para tomarmos posse da vida eterna, é necessário que perseveremos até o fim. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Para finalizarmos aí a conclusão da nossa lição, nos apresenta o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição. Observamos que o autor, neste capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, no caso a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última, ou seja, da nova aliança. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. O que é que Cristo tornou possível? O relacionamento do homem com Deus. Então havia uma promessa, a antiga aliança era apenas uma sombra, porém Cristo, ele tornou possível aquilo que era apenas uma sombra, aquilo que era uma promessa, se tornou possível. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia, o cristão não deve se acomodar, nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Então, que nós possamos valorizar, não negligenciar diante dessa nova aliança, mas que nós possamos pegar firme nessa jornada, estarmos aí atentos às promessas de Cristo, valorizar a dádiva da vida eterna, que nós possamos valorizar os privilégios dessa nova aliança, mas nunca esquecermos das nossas responsabilidades na nova aliança. Temos responsabilidade de viver em Cristo, de estar congregando em Cristo, de estar congregando na verdadeira congregação, que é Cristo, e ao mesmo tempo congregando com os nossos irmãos, em comunhão com nossos irmãos enquanto corpo de Cristo, e também manifestando atitudes, manifestando o desejo de também congregar fisicamente nos lugares estabelecidos para nós desenvolvermos a nossa comunhão não só no aspecto espiritual, mas no aspecto emocional, no aspecto social, porque disso também depende a nossa vivência, o nosso dia a dia rumo às mansões celestiais. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele fale profundamente ao teu coração e que nós possamos viver uma vida para Cristo, viver uma vida com propósito. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que a bênção de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Até a próxima e um grande abraço.